Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma excelente tarde para vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, muito obrigado pelo apoio que vocês dão no meu trabalho. Agradeço muito a vocês por isso. Peço a você que continue me ajudando aí, dando um joinha para mim, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se desejar fazer isso, eu fico muito feliz, agradeço de coração. Aquele irmão que desejar bater um papo comigo, aquele irmão também que quiser me fazer uma pergunta, ou o irmão que também não concordar com alguma coisa que eu falei, se quiser argumentar comigo aqui, é só deixar nos comentários aí que quer falar comigo. Eu coloco aí o número do meu WhatsApp para vocês. Tá bom, meus irmãos? Vai ser um prazer muito grande falar com vocês. Peço a vocês que façam bastante comentário, porque é muito bom, eu gosto dos comentários, viu? E Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. Aliás, como todos, né? Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Porque eu vou questionar aqui uma afirmação das testemunhas de Jeová, mas para isso eu quero fazer uma pergunta para eles. Porque as testemunhas de Jeová, elas gostam de chegar na casa das pessoas e fazer aquelas perguntas para colocar as pessoas contra a parede, né? Deixar as pessoas sem saída, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para eles que eu quero que eles me respondam. Ou eles vão ficar sem saída. Eles é que sabem. Ou eles me respondem, ou eles vão ficar sem saída. Eu vou fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Meus irmãos testemunhas de Jeová, se alguém estiver perseguindo vocês, querendo prender ou até mesmo matar vocês, vocês vão na casa dessas pessoas pregar para eles? Pense bem, preste atenção na pergunta. Se tiver alguém querendo prender vocês, bater em vocês, ou até mesmo matar vocês, vocês têm coragem de ir na casa dessas pessoas pregar para eles, sabendo que eles estão planejando, armando ciladas para matar vocês? Para prender, para bater em vocês? Me responda com toda a franqueza. Agora, por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque essa era a condição dos cristãos do primeiro século. Aqueles que as testemunhas de Jeová falam que pregava de casa em casa. As testemunhas de Jeová dizem que os cristãos do primeiro século, ou seja, os primitivos cristãos, pregavam de casa em casa. Mas essa era a condição deles. Apanhando, sendo ameaçado de morte, presos, alguns até mortos, né? Como é o caso de um discípulo chamado Tiago, que foi morto à espada. E as testemunhas de Jeová dizem que eles iam pregar de casa em casa. Ia pregar de casa em casa. Sim. Está duvidando, irmã Antônia? Sim. Brincadeiras à parte, porque a gente sabe que isso é mentira, né? Os primitivos cristãos não pregavam de casa em casa. As testemunhas de Jeová, elas dizem isso com dois textos que eles usam totalmente fora do contexto, ou porque eles não sabem interpretar a Bíblia, ou eles fazem isso de forma maldosa mesmo. Eles fazem de propósito, para enganar as pessoas. Ou eles não sabem interpretar a Bíblia, que eu acho que eles não sabem mesmo, ou eles fazem de propósito. Então, nesse caso, são as duas coisas. Eles fazem para enganar as pessoas e também porque eles não sabem interpretar a Bíblia. As duas coisas. Veja, meus irmãos. Ora, essa era a condição dos cristãos do primeiro século. Os cristãos do primeiro século, eles estavam sendo perseguidos, né? Perseguidos constantemente, né? Ali, ou pelo regime de Roma, ou mesmo pelos os judeus, né? que não concordavam com o cristianismo, né? Ali os fariseus ali estavam sempre perseguindo, né? Os irmãos.
prendendo, batendo, matando. E as testemunhas de Jeová diz que esses irmãos iam pregar de casa em casa. Olha, meus irmãos, para esses irmãos do primeiro século, para esses cristãos do primeiro século, sair pregando de casa em casa para essas pessoas que estavam constantemente fazendo essas barbaridades com eles, só se eles fossem masoquistas, né? Só se eles gostassem de sofrer. Porque tem pessoa que gosta de sofrer, né? As testemunhas de Jeová, por exemplo, gostam de sofrer. Só se eles fossem masoquistas, gostam de testemunhas de Jeová, que gostam de sofrer. Veja, meus irmãos. Agora, veja a situação que os primitivos cristãos viviam naquela ocasião. Veja aqui a situação. Olha, eles viviam escondendo ali daqueles fariseus ali, porque eles eram constantemente açoitados, né? Chicoteados, né? Ameaçados de morte, presos, né? E, igual já falei, né? Teve até um discípulo chamado Tiago que foi morto à espada. Foi morto à espada. Agora veja, meus irmãos. Agora, preste atenção aqui, preste atenção no contexto histórico daquela época. Eu vou falar o que estava acontecendo naquele momento ali, que levou a escrita desses dois textos, né, que as testemunhas de Jeová interpretam eles de forma totalmente errada. Imagine só uma situação dessa, imagine só se numa situação dessa os discípulos iam sair para pregar de casa em casa. Eu vou esclarecer aqui, os dois textos que as testemunhas de Jeová utilizam de forma errada para tentar justificar essa incomodação que eles chamam de pregação das boas novas, né? Que está mais para incomodação do que para pregação, porque eles vão mais na casa das pessoas para incomodar, porque ninguém mais está suportando mais aquela chatice desse pessoal na porta deles. Então, eu vou mostrar aqui o contexto histórico, né? O que estava acontecendo quando esses dois textos, né? Quando levou a escrita desses dois textos. Preste atenção. O primeiro texto que eles interpretam ele de forma totalmente errada. Atos capítulo 5, versículo 42. Aqui diz assim, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e pregar o Cristo. Então presta atenção. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar o Cristo. Agora vamos ver o contexto histórico. O que estava acontecendo naquele momento, né? O que levou à escrita desse texto. Os discípulos, os primitivos cristãos ali, estavam presos, né? As autoridades ali, né? Os fariseus ali, né? Havia prendido eles e eles foram soltos por um anjo de Deus. Foi um anjo de Deus lá e abriu ali as cadeias, né? E soltou os discípulos. Aí os discípulos foram para o templo pregar. Aí quando as autoridades deram por falta dos discípulos, cadê os homens? Cadê os homens? Aí chegou um lá e falou, olha, os homens estão lá no templo pregando. Aí eles pegaram e mandaram chamar os discípulos de volta. Traz os homens aqui. Os discípulos chegaram lá de volta. Aí as autoridades ali, né, ameaçaram de morte. Queria matar os discípulos. Só não mataram os discípulos porque teve a interferência de um mestre da lei chamado Gamaliel. O Gamaliel não permitiu. O Gamaliel falou, olha, não mexa com esses homens. Porque se essa obra não for de Deus, por si só, ela desaparece. Agora, se essa obra for de Deus, vocês não vão fazer essa obra parar.
Se essa obra for de Deus, ela vai continuar. Então, o que as autoridades fizeram? Pegaram os discípulos, deram neles uma boa surra, açoitaram eles e mandaram que eles fossem embora e não falasse mais no nome de Jesus. Olha, vocês vão embora, mas não fala mais no nome desse Jesus, porque se vocês falar mais no nome desse Jesus, nós vamos matar vocês. Agora, meus irmãos, imagine, depois de tudo isso, esses cristãos ainda iam na casa desses homens pregar para eles. O que vocês acham? O testemunho de Jeová. O que vocês acham? Depois de tudo isso, esses homens ainda iam sair de casa em casa pregando para bater na porta de um desses algozes aí? Meu Deus do céu, só se eles fossem loucos, ou então masoquistas, ou suicida. Só se fosse. Porque só numa cabeça tonta igual das testemunhas de Jeová mesmo, né, para passar uma coisa dessa, né? Meu Deus do céu. Agora, o outro texto usado por eles é Atos capítulo 20, versículo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, jamais deixamos de vos anunciar alguma coisa proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa. E as testemunhas de Jeová usam mais esse texto para dizer que os apóstolos pregavam de casa em casa. Andavam de casa em casa, com a pastinha na mão, de 2 em 2, pregando. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Jamais deixamos de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa. Agora, meus irmãos, vamos ver o contexto aqui, né? Seria bom se as testemunhas de Jeová aprendessem, dar uma olhadinha no contexto para eles aprenderem a interpretar a Bíblia, né? Seria bom se eles aprendessem, dar uma olhadinha no contexto, porque o contexto diz muita coisa, viu? O contexto esclarece uma polêmica muito grande. Veja, meus irmãos. Aqui eles estão dizendo, as testemunhas de Jeová diz que esse texto aqui diz que os apóstolos, né, que os primitivos cristãos iam de casa em casa. Mas agora nós vamos ler Atos capítulo 20, versículo 19. Vamos ver o que estava acontecendo naquela ocasião, para nós ver se eles iam mesmo de casa em casa, né? Vamos ver. Atos capítulo 20, versículo 19, para vocês verem se o apóstolo Paulo ia de casa em casa. Atos 20, 19, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e provações, e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Preste atenção, meus irmãos. Vamos ler esse texto mais uma vez. Atos capítulo 20, versículo 19. Olha aqui, Atos capítulo 20, servindo ao Senhor com toda humildade e provações que, pelas ciladas, sabe o que é ciladas, testemunha de Jeová? Pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Viram, meus irmãos? Os judeus estavam sempre armando ciladas para os apóstolos, especialmente para o apóstolo Paulo, para matar ele. Os judeus estavam sempre armando ciladas. E o apóstolo Paulo ia na casa, ia pregar na casa dessas pessoas que estavam armando ciladas para ele, para matar ele. Meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. Testemunha de Jeová, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Só uma perguntinha.
vocês chegaram tarde na distribuição de cérebro? O dia que estava distribuindo o cérebro, vocês perderam o ônibus, vocês chegaram atrasados, o que aconteceu? Ou vocês nem foram na distribuição de cérebro? Porque vocês não têm cérebro, não. Olha, eu vou dar uma sugestão para vocês. Sinceramente, vou dar uma sugestão para vocês. Vou dar uma sugestão. Ó, eu sei que vocês não têm cérebro. Ou vocês chegaram atrasados, não conseguiram mais, chegaram ali, já tinha distribuído todos os cérebros que tinha para distribuir, ou vocês nem lá vocês foram. Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Já que vocês não têm cérebro, compra um cérebro de segunda mão, compra um cérebro usado mesmo. Ó, vão lá na feira. Quem sabe? Quem sabe vocês vão achar alguém vendendo cérebro? Porque aí vocês vão poder comprar um cérebro. E isso, compra um, nem que seja usado, um cérebro desgastado. É melhor do que ficar igual vocês que não tem nada. A cabeça de vocês tem vento dentro da cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, né? Vão ser sonso desse tanto. Pelo amor de Deus, né? Ah, não, ué. Ah, não. Olha, eu vou dizer para vocês, um pouquinho de cérebro não faz mal para ninguém. Um pouquinho de cérebro vai fazer muito bem para vocês. Mas agora, meus irmãos, vocês podem falar assim, mas ele falou, mas não explicou nada. Eu vou explicar o que significa esse pregar de casa em casa, esse ensinar de casa em casa, que está escrito nesses dois textos. Eu vou explicar o que significa isso. Olha, eu estou falando aqui, eu tenho que explicar. Ó. Eu não posso deixar as pessoas sem saber o que a pessoa vai falar, mas o irmão Manuel falou, mas não disse nada. Não explicou o que significa esse ensinar de casa em casa, que os apóstolos falaram. Pois eu vou ensinar o que significa ensinar de casa em casa. Olha, ensinar de casa em casa, meus irmãos, significa como os cristãos, naquela época, estavam sofrendo muitas perseguições, estavam sendo presos, sendo chicoteados, ameaçados de morte, outros sendo mortos. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a reunir nas casas. Então, de casa em casa, não quer dizer que eles batiam nas casas das pessoas para pregar, não. Eles reuniam nas casas uns dos outros. Os cristãos, cada dia na casa de um. Cada dia o culto, ou seja, a reunião era na casa de um. Ali eles reuniam na casa de um, tomavam as refeições ali. Outro dia era na casa de outro. No outro era na casa de outro. Para evitar as perseguições. Porque se eles fossem para o templo, ou se fosse fazer um culto ali em praça pública, fatalmente eles iam ser perseguidos, né? Por aqueles ou pelos romanos, ou também até por aqueles judeus, né? Aqueles mestres da lei ali, né? Que não gostavam dos cristãos. Então, por isso, eles começavam a reunir nas casas uns dos outros. Por isso que eles falam, de casa em casa. Cada dia na casa de um irmão. Não era na casa das pessoas estranhas. Não era na casa de pessoas que não eram cristãos, não. Era cada dia na casa dos cristãos. Agora, o irmão pode me perguntar, como que eu posso provar isso? Você pode me pergunta. Me pergunta como que eu posso provar isso? Pergunta que eu vou provar para você. Leia, por exemplo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46. Aí vai dizer assim, olha aqui, preste atenção o que diz Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Viram? Os cristãos, então, eles estavam reunidos, diariamente, todos os dias,
perseveravam unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, reunindo, adorando a Deus, tomando as refeições com alegria e singeleza no coração. Adorando a Deus, cada dia no templo e de casa em casa, nas casas uns dos outros, nas casas dos irmãos. Não era batendo de porta em porta, levando revista, não. Era nas casas uns dos outros, nas casas dos irmãos. Viram, meus irmãos? Então, esse negócio das testemunhas de Jeová, isso é para justificar essa importunação que eles levam nas portas das pessoas, que eles vão para importunar as pessoas e não para pregar o Evangelho.